Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui novamente para aprendermos juntos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos, vamos falar um pouquinho sobre Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 ao 35. Vamos ler? Guarda, meu filho, o mandamento de teu pai e não deixes o ensinamento de sua mãe. Ata-os para sempre em teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Isso te guiará quando andares e quando dormires. Guardar-te-á, falará contigo quando despertares. Porque o mandamento é lâmpada e o ensino é luz. E o caminho de vida são as repreensões da lei, para que te guardem da mulher vil e da bradura das lisonjas das estranhas. Não cobices a sua formosura em seu coração, nem te prendas aos seus olhos. Porque, por causa da mulher prostituta, o homem chega a pedir um bocado de pão, e a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Tomará alguém fogo em seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará o homem sobre as brasas, sem que os seus pés se queimem? Assim será o que entra a mulher do seu próximo, não será sem culpa qualquer que a tocar. Não se injure o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Ele, se for capturado, pagará 7 vezes mais. Terá que entregar todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma aquele que tal coisa faz. Feridas e desonras encontrará, e a sua afronta nunca será apagada, porque os ciúmes suscitarão o furor do homem, e não perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem irá querer perdoar, embora sejam multiplicados os presentes. Aqui fala um pouco a respeito do adultério, quer com o homem com uma prostituta ou com uma mulher do seu próximo, que seria o adultério. A prostituta, você simplesmente vai lá, paga pelo serviço e não tem aquele vínculo. O máximo que você pode fazer é a mulher querer um bocado de pão, ela querer um dinheiro pelo aquele serviço. Quando você pega em relação ao adultério, você está indo atrás, normalmente, de uma mulher com um relacionamento com outra pessoa. E essa outra pessoa, ela descobrindo isso, ela com certeza ela vai buscar saber o motivo pela qual aconteceu isso, o porquê você está fazendo isso. E isso já é um motivo para intrigas, para brigas, e de repente você pode até perder sua vida. Deus fala muito em relação ao filho. Quando Deus chama uma pessoa de filho, filho é algo que a gente sempre quer o melhor dele. A gente nunca vai ter um filho e chamar ele de um qualquer. A gente sempre quer o melhor, a gente sempre ama aquela pessoa e procura a fazer algo de melhor por ela e quer que ela também seja uma pessoa bem-sucedida na vida e tenha sempre algo de melhor ao longo da sua jornada. Então, os filhos sempre devem ver o ensinamento dos seus pais, das pessoas mais maduras, as pessoas que têm algo a acrescentar na vida delas. Porque uma grande desapontamento para os pais é quando a gente vê um filho que se casa e de repente se separa.
E muitas vezes os filhos, eles não enxergam isso como algo, vamos dizer assim, estranho, algo que prejudica no relacionamento familiar. Mas se você já imaginou, se de repente você visse os seus pais se separando, como que seria? Por um simples ato de adultério, por um simples ato de achar que, naquele velho ditado, né, que a vizinha é melhor do que aquilo que você tem em casa. Você parou para pensar em ver o seu relacionamento do dia a dia como que anda? Os deveres e as obrigações que devemos ter no dia a dia? Então pare e pense se o que você tem feito até hoje tem agradado a você, a Deus, ao seu cônjuge. E sempre busque amar e respeitar ao próximo. Conforme hoje, nessa leitura de Provérbios e a explicação de Paulo, nós tivemos a percepção que nós estamos falando em adultério. E sobre isso, a gente poderia levar horas aqui conversando sobre esse assunto, porque como essa palavra adultério, ela é um problema. E como não cometer o adultério, né? Isso é fundamental a gente começar a pensar como não cometer o adultério. Porque muitas vezes a gente pode conhecer algum tipo de casal, né, que estava ali num bom relacionamento e de repente você fala assim, nossa, fulano cometeu um adultério, como que pôde acontecer isso? Porque fulano era tão bom, era trabalhador, era de família exemplar. Mas por dentro, né, dessa convivência na intimidade de um casal, pode existir um problema na comunicação, né? Porque nessa comunicação de identidade, aonde o casal ele se conhece através da intimidade e ele vai tendo consciência e conhecendo a personalidade de cada um, vai se tornando muitas vezes difícil a pessoa conviver com a pessoa para se relacionar numa vida a dois. Até chegar ao adultério, muitas vezes a gente começa a ter atitudes que vai faltando amor, vai faltando aquela troca, né, de intimidade de casal, do toque. Então, qual é o problema que começa a se manifestar? Primeiramente aqui, hoje, no contexto familiar, os cumprimentos dos mandamentos de Deus, muitas vezes nós temos o conhecimento. Não procuramos ter o entendimento e muitas vezes menos ainda aplicar todo esse entendimento dentro da nossa própria casa. Porque são uma porção de coisinhas que vão percorrendo dentro desses caminhos que vai distorcendo essa forma de comunicação. E o casal ele passa a viver em união, sem ter aquela unidade de prestar atenção naquele projeto conjugal, aonde tem que ter o amor e a cumplicidade. Então aqui eu dou o exemplo, principalmente, quem puder ler o livro, né, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, ele é muito interessante porque ele fala sobre as 5 linguagens do amor. E muitas vezes dentro de um relacionamento começa a faltar o tempo de qualidade no relacionamento de um casal, né? Às vezes você pode passar o dia todo com a pessoa que você gosta ali, vai visitar um parente, faz vários tipos de atividade, mas às vezes a pessoa ela quer ali 5 minutinhos de exclusividade, de um olhar, olho no olho, sem que a pessoa fique prestando atenção no celular ou fazendo coisas sem dividir aquele tempo precioso que a pessoa ela se sente ser amada. Outra coisa é que tem pessoas que elas gostam de ser lembradas, digamos assim, levar um mimosinho, um presente, não precisa ser algo tão importante, né? Então, vai destruindo, ela não vai se sentindo amada por conta disso. Atos ou gestos de serviço. Muitas vezes a gente fala assim, fulano não faz nada. Não é a questão do fazer, de realizar as atividades
os deveres e obrigações dentro de uma casa, mas você compreender que o seu cônjuge, muitas vezes ele tem a necessidade, sim, de você ir lá fazer uma massagem nos pés, né, de levar um agrado, de você antecipar algo que ele realmente gosta de receber e que muitas vezes você não faz questão de agradar, como o simples fato de levantar de manhã, você preparar uma mesa de café, você estar junto com essa pessoa, né? A gente vai abandonando certos comportamentos que devem ser cultivados diariamente dentro da vida conjugal. E o que é pior ainda, nós vamos deixando de ter a intimidade, que é o toque físico, que ele é muito importante. E por que isso acontece? Normalmente é porque a gente não está cumprindo os mandamentos de Deus, né? E a gente deve saber quais são os nossos deveres e quais são as nossas obrigações. Quase tudo na nossa vida é um dever. O que passa a ser obrigação é tudo aquilo que tem um ato jurídico. Mas dentro do nosso casamento, da vida conjugal, nós temos sim que ter o dever. O dever é como se fosse um temor, é um medo, né? Aquela preocupação da gente sentir até o medo de ser às vezes rejeitado, o medo do respeito. E eu coloco aqui que dentro da família, muitas vezes a gente tem o dever de cumprir o nosso papel dentro da família, porque às vezes a gente quer ter a representação de ser um bom pai, um bom irmão, né, no papel de cônjuge, para não se sentir que a gente está sendo rejeitado, que as pessoas não gostam da gente. Na questão da afetividade dentro desse relacionamento, é muito importante, porque se você não dá afeto entre a vida conjugal, alguém vai ocupar o seu lugar. Você pode ter certeza. Se não existe um afeto dentro da vida conjugal, porque o relacionamento já está conturbado, e se você continuar cavando o próprio poço, e se você não criar recursos para que você pare de cavar esse próprio poço e ficar se sentindo no papel de vitimização, se você não construir algo que edifique, que você saia desse poço que já está um tormento às vezes na sua vida conjugal, com certeza alguém vai ocupar o seu lugar. Na questão social, nós temos o dever, sim, com relação à sociedade, de você ter uma boa convivência, de ser educado, um bom dia, boa tarde, com licença, desculpe. E muitas vezes na vida conjugal, a gente não consegue nem olhar nos olhos do nosso cônjuge, porque ali existe uma bronca, uma raiva, um orgulho. Então tudo isso vai minimizando, né, essa possibilidade de uma vida conjugal agradável, com amor, respeito e educação. E a mesma coisa quando deixamos de cumprir o nosso papel religioso, nós temos aqui o medo de ser excluído, né, pela questão de ser um mal fiel. Então, olha quantos deveres nós temos que cumprir para nós mesmos. Nós não vamos cumprir os nossos deveres somente para ficar agradando as pessoas, mas nós temos que cumprir o nosso papel, porque conforme nós estamos semeando essas sementes do bem, nós vamos ter de retorno. Se nós não aplicarmos esses deveres, né, com relação à família, a questão afetividade, a questão da vida social, religiosa, que tudo isso envolve também no contexto conjugal, com certeza nós estamos prestes, né, se a gente não tiver um ato pensado, a cometer um adultério. Porque falar de adultério que nós não podemos, né, adulterar, é simples, mas por que chegamos nesse problemas? É na nossa convivência. E para isso precisamos pensar que muitas vezes precisamos comer o sal junto. Por quê? Quando nós vamos desenvolvendo essa questão da nossa identidade, de termos conhecimento sobre quem nós somos, o que fazemos e aonde nós queremos chegar, é muito importante, porque nós vamos mudando o nosso comportamento, a maneira que nós enxergamos as coisas para irmos para um próximo nível, para que o casal cresça junto. Então, a gente tem como papel, tanto o marido, ele tem que sempre lembrar a questão desses mandamentos que são bíblicos, que é ser
ser o cabeça da casa, ser o comandante, porque hoje existe uma inversão muito grande dentro da sociedade de papéis, né? Então, ser o cabeça não é questão que a gente pense. Hoje existe muito um confronto, né, de poder. Não é a questão do poder na hierarquia, de repente o homem estar no nível mais alto, mas que ele sempre seja o protetor, né? A gente tem que pensar isso de uma forma horizontal, que o homem está ali para proteger, para cuidar, para proteger sua esposa. Então aqui eu peguei 5 deveres, né, bíblicos, que são para o esposo: ser o cabeça da casa, o comandante, amar, o segundo, amar sua esposa, falar palavras de carinho, de atitudes e de cuidados. Terceiro, ser o provedor, não ficar jogando somente o peso das responsabilidades em cima da sua esposa. Ser protetor, cuidar da sua casa. 5, ser amante. Na intimidade, ele tem que ser participativo, né? Ter essa afinidade do toque, o seu momento ali na sua vida conjugal. E na questão das esposas também, são mandamentos bíblicos aqui que a gente sempre comenta, que é o primeiro, né? Que a mulher, ela vem para edificar o homem. Então, a mulher, ela tem que ser sábia, sim. Ela tem que ser opositora e também ela tem que ser auxiliadora do homem. E o quanto é difícil nós também termos esse papel quando nós já temos essa sensibilidade, essa percepção de que as coisas muitas vezes não andam muito bem no relacionamento. O quanto temos que ter sabedoria, e quando a gente fala aqui na submissão, né, que nós temos, que seria, digamos aqui, eu estou colocando como um quarto item de submissão da mulher, não é questão da gente se sentir submissa no papel vertical, mas na horizontal, porque a submissão, muitas vezes, nós temos que ficar em silêncio para evitarmos conflito, né? Então, ali, aquele momento de silêncio é realmente um momento de submissão, é um momento de stop, né? Para que ele também se sinta respeitado. O segundo seria a mulher ser feminina, ela se cuidar, não ficar desleixada com a sua própria aparência, né? O terceiro é o respeitar, como eu comentei aqui, a submissão, muitas vezes o nosso silêncio, né, já dá um sinal de submissão, não que você às vezes está concordando, mas aqui o sinal do respeito. Então, o respeito muitas vezes é evitar o conflito. E o quarto, que é a submissão, é essa questão da gente ser apoiadora, mesmo às vezes quando a gente não concorda, nós temos que procurar o momento oportuno para falar aquela coisa que às vezes está entalada aqui, porque o conflito no momento não vale a pena. Então, é o respeito, né? E realmente a questão, o quinto, que seria o amar. O amar é a gente ter essa percepção de que muitas vezes o casamento, ele está por um fio. Mas mesmo estando por um fio, a gente tem que fazer o possível para sair do buraco, para não cavar mais ainda esse buraco. E como que a gente tem que ter essa capacidade de amar? Pensar num projeto em que o casal esteja em unidade, não em união. O que é estar em unidade? É fazer algo junto, né? Que tem um propósito, aonde você tem ali algumas afinidades a serem trocadas. Porque o adultério, ele vai acontecer se a pessoa não pensar antes, mas que ela pense muito antes no seu comportamento, na sua atitude, porque muitas vezes a sua comunicação dentro de um relacionamento conjugal não está atendendo à necessidade e à expectativa do seu parceiro. Por isso é muito importante nós conhecermos as 5 linguagens do amor, porque nós só vamos evitar o mal se nós procurarmos conhecimento, entendimento e aplicação. Não podemos só ficar nos alimentando de conhecimento,
sem ter um entendimento e muitas vezes não aplicar dentro da nossa própria casa, porque é muito fácil chegar no papel de adultério quando nós começamos a nos dedicar em unidade. Às vezes a mulher ela só vai fazer aquilo que ela gosta, né? Ela vai lá, sai com as amigas ou só fica aí na igreja, porque é um ambiente bom, todo mundo gosta, e muitas vezes você vai esquecendo do que você deixou lá para trás. Então, o adultério, muitas vezes, ele não acontece simplesmente por conta de você encontrar uma pessoa. É a questão que você vai abandonando certos comportamentos que são bons dentro de casa, você passa a vivenciar fora de casa, muitas vezes você começa a participar de um ambiente que você gosta, e muitas vezes ali é que está a chance e a oportunidade para você cometer o adultério. Eu espero que nós realmente tenhamos trazido uma palavra que tenha trazido algum tipo de entendimento e que possa ser útil na sua vida, que você tenha força, que você tenha coragem, que você tenha sabedoria, homens e mulheres, porque realmente o relacionamento na intimidade e na identidade, quando a gente conhece de fato, né, na união não é fácil, mas tenha certeza, se vocês vencerem juntos, vocês vão para o próximo nível e vão atingir a plenitude. E lembre-se, como está escrito aqui em Provérbios 6:20, guarda, meu filho, o mandamento de teu pai e não deixe os ensinamentos de sua mãe. Então, a gente sempre quer o melhor para os filhos e os filhos têm que parar e analisar se aquilo que ele está fazendo, ele tá muitas vezes procurando fazer algo que já vem vindo da família para levar para um próximo. Então pense que você tem que simplesmente parar e analisar a sua vida pessoal. Se aquilo que você está fazendo agrada a Deus, agrada a você e agrada ao seu cônjuge. Pense, você é filho amado de Deus, coisa preciosa. Deus abençoe a sua vida.